Estamos aqui para a apresentação do livro A Teixeira, da Ana Paula Santos da Costa. Eu vou só falar um bocadinho dela e depois, se calhar, os perguntas e vamos conversando. A Ana Paula nasceu a 12 de outubro, em Lisboa, não vou dizer o ano que fica mal. Frequentou a Escola Secundária de Sampaio em Sesimbra, estudou Línguas e Literaturas Modernas na variante de Estudos Portugueses e Inglês na Universidade Autónoma de Lisboa, onde fez também uma pós-graduação em Ciências de Educação. Morou em Lisboa, reside em Sesimbra com a sua família, é casada e tem 2 filhos. A escrita sempre foi uma paixão desenvolvida ao longo do seu percurso académico. Eu queria perguntar sobre isto. Como é que surgiu agora este livro? É o primeiro? É o primeiro. É o primeiro. E de onde surgiu esta necessidade agora, então, de fazer este livro, A Teixeira? Eu tinha estes textos todos na gaveta, como se costuma dizer, né? Estavam lá todos. E, entretanto, o verão passado, andei lá a ver os cadernos, os bocadinhos de guardanapo que eu muitas vezes guardo, não é? Andei a rever essas coisas todas e agarrei tudo e pensei assim, vou pôr uma pedra sobre este assunto, sobre esta fase, e vou tentar, vou mandar tudo para uma editora e vou ver. Então mandei para um. Pronto, passei tudo ao computador e mandei só para um. E depois o título é que eu devia dar a Teixeira, porque tem a ver com o crescimento, tem a ver com o crescer, tem a ver com uma fase das vidas de todos nós, uma fase que toda a gente tem que passar e talvez uma das fases onde se cresce mais. Não é? Onde é notório assim, o crescimento mais evidente, se realmente se cresce. De repente, isto afinal é assim. Então, teve que ser esse tipo. Outra coisa que eu reparei aqui no livro foi que os textos estão divididos, digamos assim, ou enquadrados sempre numa data e normalmente num local. Por exemplo, temos aqui o primeiro, 25 de janeiro de 1999, temos, por exemplo, outro de Lisboa, Campo de Ourique, 23 de março de 1999, porque este enquadramento foram feitos nessa altura, foram feitos neste local e alguns àquela hora. E alguns àquela hora. Depois há, por exemplo, um que diz Lisboa, Campo de Ourique, 16 de fevereiro de 1999, 3 horas. Foi às 3 horas da madrugada. Da manhã, sim. Da manhã. É verdade. Chego muito noite. Continuo a trabalhar de noite. É quando eu me sinto mais ativa, quando penso melhor, quando surgem mais ideias. E então, nessa altura ainda, como era estudante, à noite, não é? Propiciava muito esses devaneios. E às vezes, mesmo durante o dia, estava em casa e saía de propósito para os locais. Em casa tinha muito silêncio, então não conseguia observar o movimento e a vida à minha volta. Então às vezes saía de propósito, ou ia a Moreiras, ou ia a um café qualquer, ou às vezes ia à Baixa e estava lá e depois ia escrevendo. E é mesmo uma necessidade, isso é tipo diário, porque naquele dia, àquela hora, eu estava mesmo a ter esse tipo de sensação, esse tipo de sentimento, esse tipo de crítica, de reflexão. Então, tinha que fazer mesmo, precisava mesmo disso. Pois é, eu gostava de ler, eu li o livro todo, como é óbvio, gostei imenso, e houve vários, foi um bocadinho difícil escolher qual era o meu preferido, mas houve um que me tocou particularmente e que eu gostava de ler, porque acho que realmente são todos muito bons, mas este destaca-se, pelo menos para mim, a psique é sempre assim, é cada um se sua forma, não é? É uma coisa que toda a gente, quando lê, reflete-se um pouco também nela. E este eu gostava também de partilhar, e depois de falarmos um bocadinho dele, que é o tal que diz Lisboa, Campo de Ourique, 16 de fevereiro de 1999, 3 horas. Um dia quis chorar, mas as lágrimas não caíram. Então gritei, esperneei, com força berrei, mas elas não me ouviram. Voltei a gritar e chamei, e elas não saíram. Foi aí que desesperei, mas elas não me entendiam. Fiquei triste e pensei, já não consigo chorar. Elas tinham secado, as lágrimas tinham-me deixado porque estavam fartas de chorar. Mas um dia eu vi com tanta força de sentir, que lindo, que força, que magia, todo eu pulsava, todo eu tremia. E então senti, sim, eu senti-as. E elas vieram outra vez, e eram muitas, e eram lindas. Que loucura, que euforia, que ao sentir o amor eu tenha chorado de alegria.
Eu achei este particularmente intenso, digamos assim, Às 3 da manhã, não é? Exatamente. Podes-nos contar como é que isto surgiu? Queremos saber. Podem saber. Pronto, nessa fase, as emoções são todas muito intensas. As paixões andam todas assim muito à flor da pele. E às vezes tiram-nos o sono, muitas vezes tiram-nos o sono. Portanto, às 3 da manhã eu andava, não me lembro particularmente do dia em que escrevi, lembro muito da altura, que é dessa fase, voltas na cama e não conseguia dormir, então normalmente faço quando não consigo dormir é escrever qualquer coisa. E então andei ali a escrever, a tentar agarrar o papel e a caneta e a riscar nos riscos. E de repente escrevi mesmo aquilo que eu queria dizer, escrevi mesmo aquilo que eu estava a sentir. Porque para mim essa fase tinha tido muitos altos e baixos, foi complicado. Ou seja, de um lado, eu realmente às vezes queria mesmo chorar, queria mandar para a fora, eu já não conseguia mais, já não aguentava muito mais. E depois de repente consegui e afinal eu estava feliz, não é? Não sabia, era feliz. Às vezes não sabemos que somos felizes. Somos felizes e não sabemos. E então, esse também é um bocadinho assim. Eu andei muito tempo, como muita gente, em busca de mim e da minha identidade. De saber quem eu era. Daí também alguns serem assim um bocadinho mais provocadores, ou terem um bocadinho mais difíceis de volta, porque andei assim um bocadinho em busca de mim. Emoções também a serem. Falando dos caídos do purgatório, por exemplo, que nos diz assim, vou ler uma parte pequenina. Luz em fogueiras de olhos de fé, bruxas ardentes crucificadas, martirizadas por inquisições comudadoras, crenças malévolas, fé de burlas inteligentes, copos de alianças perdidas cobertas de outros tons. Mas eu vejo também, não só mas também outros textos, alguns outros, alguma sátira, digamos assim, à parte da religião. Posso-nos falar um bocadinho disto? Muita crítica à religião. A minha família é uma família católica, com tradições católicas e nas quais eu cresci, não é? Eu fui educada na religião católica, digamos assim. Entretanto, conforme fui crescendo, fui-me questionando. E até nesta fase questionava-me um bocadinho mais porque, quer dizer, eu andava tão perdida e então onde é que está tudo que me disseram que havia, onde é que isso manda, não é? Agora que eu estou perdida e que eu preciso mais, é claro que continuava a ser ajudada e que andava a ser levada ao colo e eu acredito que sou crente, mas não desta forma, quer dizer, aquilo que eu fiquei aí é o que está montado à volta do que é a essência, do que eu acredito que seja a essência da religião. Portanto, se quisermos, eu sou mais espiritual do que religiosa. Portanto, eu acredito em algo superior a nós. Alguém pode chamar Deus, outros chamarão Buda, Allah, devemos não os quiserem, mas está sempre a energia do amor universal, não é? Pelo qual todos nos regimos. Mas não consigo conceber que o Estado, como o Vaticano, seja dos mais cheios do mundo. Não consigo. Até hoje não consigo. Agora já digo as coisas de uma maneira um bocadinho mais soft. Nessa altura, a revolta fervia em mim, não é? E então as coisas saíram dessa forma. Portanto, eu chamo de livro. Teve que ser feito num centro paroquial mais livre. E eu tive que dar um livro ao Sr. Padre para ele ler. E eu ouvi textos que eu já não lembrava. E eu dei o livro ao Sr. Padre, com muito gosto. E o Sr. Padre Deus fala comigo perfeitamente, mas não sobre mim. Exatamente. Portanto, conversamos imenso sobre várias coisas, mas sobre